Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e também do nosso amado Jesus, o Filho do nosso Deus, possa estar com cada um de nós, com cada família. Estamos aqui neste momento trazendo este novo material. É um vídeo que está fugindo da sequência do trabalho que nós estamos fazendo, porém encontramos necessidade de falar desse assunto, uma vez que esse assunto tem sido bastante polêmico. E temos então feito uma pesquisa profunda a respeito do assunto e viemos aqui trazer para você dados e informações para que você possa tirar as suas conclusões de forma assertiva. O tema do nosso estudo de hoje: Ellen White era trinitariana? Alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. Muitos adeptos de movimentos antitrinitários, que são provenientes, em geral, da Igreja Adventista, eles são defensores ferrenhos de Ellen White e até argumentam que as declarações trinitarianas que foram atribuídas a Ellen White, elas não são verdadeiras ou não são confiáveis, pois estas declarações não refletem o que ela ensinou e escreveu, e que a organização adventista, então, é responsável por adulterar textos de Ellen White de forma que estes textos possam se moldar à sua fala atual de crença na Trindade. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Será que Ellen White realmente escreveu tais textos? Ou será que realmente tais textos foram adulterados pela Igreja Adventista? Isso é o que nós pretendemos ver neste vídeo. Devemos deixar claro aqui que o nosso propósito nesse vídeo não é aqui se colocar contra ou a favor da doutrina da Trindade, sob hipótese nenhuma, mas é apenas mostrar os fatos documentados. Ou seja, o nosso interesse único é a autenticidade de tais declarações, se foram feitas por Ellen White ou não, à luz dos documentos. É fato conhecido para todos os que são ex-membros adventistas ou são membros da Igreja Adventista, que os primeiros pioneiros da Igreja Adventista, eles eram antitrinitarianos. E nós vamos observar algumas informações a partir de agora. Veja esse texto que foi publicado na Review and Herald, que diz o seguinte: a maior falha que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Tivessem eles ido adiante até terem deixado para trás o último vestígio do papado, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a igreja estaria agora livre de seus erros antibíblicos. Isso foi publicado na Review and Herald de 7 de fevereiro de 1856, escrito por Tiago White, um dos fundadores da Igreja Adventista. Lembrando que os fundadores da Igreja Adventista, os principais fundadores, foi Tiago White, Ellen White e Joseph Bates. Vamos observar, então, ainda um outro texto. Nesse outro texto, nós temos a seguinte informação. O grande erro dos trinitarianos ao argumentar sobre esse assunto parece ser este: eles não fazem a distinção entre a negação de uma trindade e a negação da divindade de Cristo. Eles veem apenas os dois extremos, entre os quais está a verdade, e toma cada expressão referente à pré-existência de Cristo como evidência de uma trindade. As Escrituras ensinam abundantemente a pré-existência de Cristo e sua divindade, mas elas são totalmente silenciosas em relação a uma trindade. A declaração de que o Filho de Deus não poderia morrer está tão longe dos ensinos da Bíblia quanto as trevas estão da luz. E eu perguntaria ao Trinitário: a qual das duas naturezas devemos a redenção? A resposta deve, é claro, ser para aquele que morreu e derramou seu sangue por nós, pois temos a redenção por meio de seu sangue. Então, é evidente que se apenas a natureza humana morreu, nosso Redentor é apenas humano. E que o Divino Filho de Deus não participou da obra da redenção, pois ele não poderia sofrer nem morrer. Certamente digo eu, é certo que a doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo o sacrifício, o sangue de nossa compra, ao padrão socinianismo. Novamente,
por Tiago White para a Review and Herald, de 10 de novembro de 1863. Então, em 1863, praticamente fazia 20 anos que a Igreja Adventista havia sido fundada. Neste ano, eles estavam estabelecendo a Igreja Adventista como uma instituição religiosa, e veja que após 20 anos, qual era a visão que estes pioneiros tinham, então, em relação a esta questão da doutrina da Trindade, e não só sobre a doutrina da Trindade. Se nós observarmos claramente a fala de Tiago White em relação à questão da divindade de Cristo, quando escreveu esse texto falando sobre a redenção, se Cristo ali ele era divino ou puramente humano. Mas vamos continuar. Temos um outro texto ainda, que também foi publicado na Review and Herald, e que diz o seguinte: a questão com ele parece ser apenas no uso da palavra Trindade, aplicada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A objeção é que não é bíblico, que o termo Trindade ou Deus Trino não ocorre na Bíblia. Este ponto, no que diz respeito ao uso de palavras, todos admitirão que é bem aceito. O uso da palavra não pode ser defendida com base na fraseologia escriturística estrita, nem algumas outras doutrinas ou verdades escriturísticas conforme expressas teologicamente, mas que ainda são geralmente aceitas. Que uma pessoa é três pessoas e que três pessoas são apenas uma pessoa é a doutrina que afirmamos ser contrária à razão e ao bom senso. O ser e os atributos de Deus estão acima, além, fora do alcance dos meus sentidos e da minha razão, mas eu acredito neles. Mas a doutrina a que me oponho é contrária. Sim, esta é a palavra, ao próprio sentido e razão que o próprio Deus implantou em nós. Mas manter a doutrina da Trindade não é tanto uma evidência de má intenção, mas de embriaguez daquele vinho do qual todas as nações beberam. O fato de que esta foi uma das principais doutrinas, senão a principal, sobre a qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não diz muito a seu favor. Isso deve levar os homens a investigá-lo por si mesmos, como quando os espíritos dos demônios que fazem milagres assumem a defesa da imortalidade da alma. Novamente, esse artigo foi publicado na Review and Herald, de 6 de julho de 1869, escrito pelo irmão Cottrell. Ainda em 1878, temos o artigo escrito pelo pastor Cartwright, onde ele diz o seguinte: todos os credos trinitários fazem do Espírito Santo uma pessoa, igual em substância, poder, eternidade e glória como o Pai e o Filho. Assim, eles reivindicam três pessoas na Trindade, cada uma igual e ambas as outras. Se assim for, então o Espírito Santo é tão verdadeiramente uma pessoa inteligente, individual, quanto o Pai ou o Filho. Mas isso não podemos acreditar. O Espírito Santo não é uma pessoa. Em todas as nossas orações, naturalmente, concebemos Deus como uma pessoa e o Filho como uma pessoa. Mas quem alguma vez concebeu o Espírito Santo como sendo uma pessoa, estando ali ao lado do Pai e igual a ele? Tal concepção nunca entra na mente de ninguém. Se você diz que sim, perguntamos: de que forma é o Espírito Santo? É como o Pai e o Filho na forma de um homem? Quem pode dizer? Novamente, disse que o próprio Pai é um espírito. Existem, então, dois espíritos, ambos divinos, ambos Deus, e ambos iguais entre si, ambos semelhantes? Então, como é que um é diferente do outro? Disse que Deus é um espírito, e é declarado em toda parte que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, é o espírito de um espírito? Fica aí uma pergunta para pensarmos. Isso foi publicado na Signs of the Times, de 25 de julho de 1878, pelo pastor Cartwright. Estes são apenas alguns exemplos de que os pioneiros realmente não defendiam a doutrina da Trindade. E isso ficou claro nos textos expostos que acabamos de ler.
O interessante, no entanto, é observarmos que antes de 1888, Ellen White não publicou nenhum artigo se posicionando mesmo como uma antitrinitária. É verdade que ela, em alguns de seus escritos, fala sobre o Pai e também sobre o Filho, sobre a natureza deles, sem, contudo, se posicionar no sentido de combater a doutrina da Trindade, pela qual o seu marido tanto fez, e de maneira igual ao que o seu marido fez. Muitos entendem que, devido Tiago White combater a doutrina da Trindade, Ellen White, por ser sua esposa, acompanhava ele então, e não concordava com esta doutrina. Porém, ela nunca disse nada sobre isso, ela nunca se posicionou sobre esse assunto antes da morte do seu esposo. Após a Conferência Geral de Minneapolis, ocorrida em 1888, houve uma mudança gradual em relação à doutrina da Trindade no meio adventista. Na verdade, foi após a publicação do livro O Desejado de Todas as Nações, contendo textos em favor da Trindade que foram colocados pela própria Ellen White, que fez florescer um movimento de aceitação geral no meio adventista em relação a esta doutrina, mesmo entre aquelas pessoas que possuíam crenças antitrinitárias anteriormente. Veja que em 1896, a Review and Herald publicou uma matéria respondendo a um questionamento dizendo o seguinte: a pergunta diz assim: as Escrituras justificam o louvor ou a adoração ao Espírito Santo? Se não, a última linha da doxologia não contém um sentimento antibíblico? Não conhecemos qual era a doxologia da época, porém, dá de entender nesta pergunta que a última linha que era cantada neste hino devia fazer alguma menção ou louvor ao Espírito Santo. E aí a pessoa questiona, isso não está contendo, então, um sentimento ou uma informação que não tem base bíblica? A resposta dada para esta pergunta foi a seguinte: não conhecemos nenhum lugar na Bíblia onde somos ordenados a adorar o Espírito Santo, como foi ordenado no caso de Cristo, Hebreus 1:6, ou onde encontramos um exemplo da adoração do Espírito Santo, como no caso encontrado para Cristo, Lucas 21:52. No entanto, na fórmula do batismo, em nome Espírito Santo está associado ao Pai e ao Filho. E se o nome pode ser usado desta forma, por que não poderia ser adequadamente colocado como parte da mesma Trindade no hino de louvor? Louvado seja Deus, de quem flui todas as bênçãos. Colocado como parte da mesma Trindade no hino de louvor, louvado seja Deus, de quem flui todas as bênçãos. Escrito por Uriah Smith na Review and Herald de 1896. Já em 1898, com a publicação do livro O Desejado de Todas as Nações, o irmão Underwood, que era um antitrinitário, ele escreve um artigo, então, que foi publicado na Review and Herald de 17 de maio de 1898, dizendo exatamente o seguinte: o trabalho que foi notado nesses artigos é feito por uma influência? Existe uma influência e um poder, é verdade, mas não devemos cometer o erro de simplesmente acreditar em uma influência quando tanto precisamos de um que carrega a influência e o poder. O Espírito Santo é o representante pessoal de Cristo em toda a região. E ele está encarregado da obra de enfrentar Satanás e derrotar esse inimigo pessoal de Deus e de seu governo. Parece-me estranho agora que eu sempre acreditei que o Espírito Santo era apenas uma influência em vista da obra que ele faz. Mas queremos a verdade, porque é verdade, e rejeitamos o erro porque é erro, independentemente de quaisquer pontos de vista que possamos ter anteriormente, ou qualquer dificuldade que podemos ter tido ou podemos ter agora, quando vemos o Espírito Santo como uma pessoa. A luz é semeada para os justos. Podemos então observar neste caso da leitura deste texto duas coisas. Primeiro, que ele usa as palavras de Ellen White para dizer que o Espírito Santo é o representante de Cristo. E segundo,
que ele, de certa forma, se desculpa publicamente por ter sido antitrinitário anteriormente. Para a maioria dos adventistas, as declarações que foram publicadas por Ellen White são conclusivas quanto ao seu ensino sobre a questão da Trindade. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu o seguinte: o pecado só poderia ser resistido e vencido através da poderosa agência da terceira pessoa da divindade que viria sem energia modificada, mas na plenitude do poder. É assim que o texto tem sido lido desde a sua primeira publicação em 1898. Logo, a questão é: qual é a dificuldade dos movimentos antitrinitários e defensores de Ellen White como profetisa em compreender a interpretação natural de que há três pessoas distintas na divindade, de acordo com os escritos de Ellen White? Eu tenho visto algumas desculpas para tentar defender Ellen White em relação a esta escrita. A primeira desculpa é sugerindo que esse texto que foi colocado então no livro Desejado de Todas as Nações, ele foi influenciado, a sua escrita, pelos assistentes de Ellen White, Herbert Lacey ou Prescott, entende? Um outro segundo lugar para desculpas é apontar que as palavras terceira pessoa não foram escritas, então, com a primeira letra, terceira, ou seja, o T e o P de pessoa, em maiúsculo. Mas o texto foi escrito totalmente com a letra minúscula, no texto da impressão original de 1898, significando, então, para essas pessoas, que a palavra pessoa aqui, ela é usada num sentido mais geral, mais generalizado, e não está realmente representando a terceira pessoa da divindade. Uma terceira desculpa que eu tenho ouvido é de que há quem diga, então, que os escritos de Ellen White foram, então, adulterados pelo Centro White para justificar a crença na doutrina da Trindade. Passou a ser implantada na Igreja Adventista a partir do ano de 1931 por Leroy Froom. Uma outra contradição ou uma outra desculpa que nós temos visto em relação a essa tentativa de defender Ellen White diz assim que como Ellen White não escreveu em nenhum dos seus livros a palavra trindade, mas somente usou a palavra divindade, tal qual no texto que acabamos de ler, ao se referir ao trio celestial ou a três seres celestiais, ou então três personalidades, etc. Pelo fato dela não usar o termo trindade, ela não era trinitariana. Mas será isso verdade? Será que realmente o que ela quis dizer com estas expressões, três seres celestiais, três personalidades, trio celestial, isso a identifica como sendo uma não trinitária? Então nós temos que questionar o seguinte: pode esse texto em O Desejado de Todas as Nações ser verdadeiro como representando exatamente aquilo que Ellen White escreveu? Será que isso está no manuscrito original de Ellen White? O que será que o manuscrito original diz? Um outro ponto importante a ser considerado também é que em 1902, 1903, o Dr. Kellogg escreveu um livro chamado Living Temple, ou traduzido O Templo Vivo, que foi considerado um livro panteísta. A própria Ellen White chegou a escrever várias cartas para o Dr. Kellogg, recriminando suas ideias panteístas. No outono de 1903, o Dr. Kellogg afirmou ter passado a crer na doutrina da Trindade. O interessante a observar é que, diante desse fato, Ellen White nunca, vou repetir, Ellen White nunca se pronunciou contra o Dr. Kellogg a respeito da sua nova crença na doutrina da Trindade. Ela o recriminou por seu livro panteísta, mas nunca o recriminou por crer na Trindade. E como explicar isso? Simples. Ellen White também estava crendo na doutrina da Trindade. Como assim? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ela também estava crendo na doutrina da Trindade. Podemos então afirmar que a crença da doutrina da Trindade é a apostasia alfa no meio adventista, como muitos antitrinitários têm pregado, se a própria Ellen White passou a ser trinitariana? Uma pergunta para você pensar e responder. Muitas pessoas desconhecem alguns fatos sobre como Ellen White compôs vários de seus livros. Muitos acreditam que ela escreveu O Desejado de Todas as Nações, página por página, capítulo por capítulo, tal qual fez em alguns outros livros, ou seja, escrevendo à mão, mas isto não é verdade.
Ela é a autora dos textos, isso é fato, mas a maior parte do material que compôs os capítulos que se apresentam no livro Desejado foi compilado a partir de seus muitos trabalhos e escritos anteriormente, incluindo seus sermões, suas cartas e artigos. Aliás, Arthur White, neto de Ellen White, escreveu em seu livro Biografia, volume 4, Os Anos na Austrália, de 1891 a 1900. Aqui ele descreve sobre os trabalhos de sua avó e como ela compôs o livro O Desejado de Todas as Nações. Quem quiser saber mais sobre este assunto, nós sugerimos a leitura deste livro de Arthur White. Naturalmente, só se encontra em inglês. Então, para encontrar o manuscrito original de qualquer texto dado em um livro, tal qual o Desejado de Todas as Nações, é necessário determinar, então, o documento, fonte e se existe algum rascunho manuscrito deste documento. Pesquisando a fonte da página 671 do livro Desejado de Todas as Nações, que foi o texto que nós lemos ainda há pouco, encontramos uma carta de Ellen White que foi escrita em 6 de fevereiro de 1896 e foi dirigida a meus irmãos na América. Ela estava na Austrália e enviou esta carta. Esta carta foi copiada e enviada da Austrália, então, para os líderes da igreja em Battle Creek, onde o presidente da Associação Geral, na época, o pastor Olsen, publicou esta carta no ano seguinte, numa forma de um panfleto, e foi distribuído entre os líderes e ministros da igreja na época. Encontramos isso em Testemunhos Especiais, número 10, das páginas 25 até 33, ou seja, nesse testemunho ali está relatado, então, os dizeres desta carta. Na imagem que nós estamos vendo, a carta transcrita e datilografada. A maioria dos manuscritos à mão de Ellen White não foram preservados, mas tem-se a primeira cópia datilografada com as correções efetuadas à mão pela própria Ellen White. Como as correções foram feitas à mão pela própria Ellen White, verifica-se então que trata-se de um material autêntico. Devemos lembrar que Ellen White, por ela mal ter concluído a terceira série primária do seu tempo, ela tinha dificuldades de escritas e de ortografias, questões gramaticais. Ela não colocava ponto, vírgula, não fazia separações necessárias, ela escrevia tudo direto. Então, era necessário que justamente os seus secretários fizessem essas tais correções, colocassem uma forma gramatical. E aí ela vinha fazendo as correções em cima. Talvez seja por isso que os seus manuscritos originais não tenham sido preservados. A primeira página desta carta, então, encontramos o texto que foi publicado no livro O Desejado de Todas as Nações. Observe que nesta parte da carta não há qualquer correção de Ellen White. Já na página 6 desta carta, vemos correções manuscritas de Ellen White, ou seja, feitas por suas próprias mãos. Lemos no texto: o poder do mal vinha se fortalecendo há séculos e a submissão dos homens a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa agência da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Escrito então por Ellen White, esse texto que também é encontrado no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 671. Agora, é necessário e precisamos acrescentar que esse texto que Ellen White colocou aí na carta aos meus irmãos de Battle Creek e que também foi colocado no panfleto pelo pastor Olson e foi parar dentro do livro O Desejado de Todas as Nações, é um texto que foi plagiado do reverendo John Harris. Veja o que John Harris escreveu. Quão tremendo, então, deve ser esse princípio do mal, que só pode ser subjugado pelo grande poder do Espírito, pelo advento e ascensão da terceira pessoa na terrível divindade, por nenhuma energia modificada, mas pela total onipotência do poder divino. John Harris, em The Great Teacher, ou O Grande Mestre, na página 174 de 1835. Afirmo aqui que nós temos posse deste livro. Um outro texto bastante polêmico que encontramos nos escritos de Ellen White é encontrado no livro Evangelismo, cuja primeira edição ocorreu em 1946. Existe uma acusação grande por parte dos defensores de Ellen White de que tal texto foi adulterado por Leroy Froom. O texto diz o seguinte: há 3 pessoas vivas no trio celestial
em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que recebem a Cristo pela fé viva são batizados, e esses três poderes cooperarão com os obedientes súditos dos céus em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Evangelismo, na página 615. Veja só, na imagem que nós estamos mostrando agora a você, nós temos então aqui a página de rosto da primeira edição do livro Special Testemunho Série B, número 7, onde pode-se observar que na parte inferior desta imagem encontra-se a informação, publicado pelo autor. Ou seja, tal livro foi publicado pela autora Ellen White em 1906. E o texto que aparece no livro Evangelismo é exatamente o mesmo que foi publicado pela autora em 1906. Mas, buscando ainda por mais informações, descobrimos que esse material vem do manuscrito 21 de 1906, que foi escrito em novembro de 1905 e transcrito em 9 de janeiro de 1906. Ambas as frases são idênticas. Observe na imagem que o texto foi revisado pessoalmente por Ellen White. Logo, tal texto não pode ter sido adulterado. Indo ainda mais longe, neste caso, a imagem trata-se da página de um dos diários de Ellen White, e nele está o escrito original manuscrito pela própria Ellen White. Aqui está muito claro o que ela escreveu. Lemos. Aqui estão as três personalidades vivas no trio celestial, em que cada alma se arrepende de seus pecados, recebendo Cristo por uma fé viva, para aqueles que são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então agora nós nos deparamos com o seguinte questionamento: o que devemos pensar em relação à mudança feita de três pessoas para três personalidades? Aqui está então uma evidência, dizem os antitrinitarianos, afirmando de que Ellen White estava procurando fazer uma distinção entre personalidade e pessoas, tal como na frase finalmente lida no manuscrito transcrito. Muitos afirmam que esse manuscrito transcrito foi então o verdadeiro original e aquele outro teria sido adulterado. Mas vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, o dicionário Webster define personalidade como a qualidade ou estado de ser de uma pessoa. E no seu uso teológico ainda afirma o seguinte, Webster: qualidade ou estado de consistir de pessoas distintas, dito na divindade. Logo, três pessoas ou três personalidades, de acordo com Webster, se trata da mesma coisa ou da mesma forma de representação. Há aqueles que ainda afirmam que o texto, então, do livro Evangelismo foi adulterado porque, no original, Ellen White escreveu trio celestial e lá no livro Evangelismo aparece Trindade Celestial, em português. Questionamos, então, qual é a diferença consistente entre a expressão trio celestial e Trindade Celestial? Buscamos no dicionário Aurélio o significado de trio e lá diz o seguinte: entre as várias informações está lá, reunião de três pessoas ou coisas semelhantes. Trinca, trindade. Está muito claro escrito trindade. Trio e trindade são palavras sinônimas. De acordo com esse mesmo dicionário Aurélio, vamos ler qual o significado de trindade. Lá vem, dogma cristão que proclama a crença de que há três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um único Deus. Continuando, grupo de três pessoas ou coisas semelhantes. Trio. Bom, trindade e trio são palavras sinônimas. Observe que trio e trindade, por serem sinônimas, então, se nós dissermos trio celeste ou dissermos trindade celeste, estamos dando a mesma informação. Não há qualquer divergência em relação a isso, segundo o dicionário. Quando pesquisamos ainda mais a fundo sobre este assunto, percebemos que Ellen White se utilizou dos dois termos, intercalando estes dois termos em seus escritos. Se houve intenção de Ellen White de evitar fazer referência às três pessoas da divindade, quando ela escreveu a expressão três personalidades, como afirma muitos, fazendo a correção no texto manuscrito por ela, como vimos na imagem ainda há pouco,
No entanto, o mesmo texto ele é encontrado de forma clara, escrita como 3 pessoas, em um outro documento anteriormente escrito por Ellen White, que é o manuscrito 57 do ano 1900 e que foi publicado no Comentário Bíblico da Igreja Adventista e que pode também ser observado na imagem que nós estamos mostrando, onde temos a caligrafia da própria Ellen White fazendo pequenas correções. Veja o que está escrito aqui nesse texto. A obra é apresentada a toda alma que reconheceu sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e tornou-se um receptor da promessa das 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta outra imagem que estamos vendo, então, o manuscrito 57, que foi escrito pela mão de Ellen White. Logo, não existe o que refutar nisso, porque foi ela própria quem escreveu isso. Dessa forma, é evidente que para Ellen White, o uso de terceira pessoa, 3 pessoas, trio celeste, ou até mesmo 3 personalidades no trio celeste, representa claramente a sua crença na doutrina da Trindade, bem como não somente existem 3 seres na divindade, mas que eles são pessoas distintas na divindade. Em uma outra publicação do livro Evangelismo, que também causa muita sensação entre os antitrinitários defensores de Ellen White, o texto diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, pois ele dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Está no livro Evangelismo, páginas 616 e 617. Vamos mais uma vez questionar Ellen White sobre o que ela realmente teria escrito. Na imagem, nós podemos observar aqui o manuscrito número 20, datado de 1906, a página 9 desse manuscrito, que é a fonte utilizada lá no livro Evangelismo. Já nesta outra imagem, observe que nesse manuscrito a própria Ellen White escreveu no topo da primeira página a seguinte informação: eu li isso com cuidado e aceito. Ou seja, ela fez o seu rascunho, passou para os seus secretários que datilografaram aquilo que estava escrito e após ela fazer então as suas correções ali que teriam que ter sido feitas, ela escreveu em cima: eu li isso com cuidado e aceito. Ponto final. Ainda nesta outra imagem, localizamos também o manuscrito original, ou seja, aquele que foi escrito à mão e depois, ou posteriormente, transcritos por suas secretárias. Nesse manuscrito, feito pelas mãos de Ellen White, que é o trecho do manuscrito 20 de 1906, e contém então o trecho que foi colocado lá no livro Evangelismo. Apesar de no trecho que foi transcrito pelas secretárias esteja escrito personalidade, aqui no texto original aparece a palavra pessoa. Veja você mesmo. No texto da imagem escrita pela própria Ellen White, diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, pois ele dá testemunho com nosso espírito. Diante disso, os não trinitários dizem então que o Pai e o Filho são pessoas, mas Ellen White, em seu texto, não está afirmando que o Espírito Santo é uma pessoa separada e distinta de Deus Pai em relação a esse texto. Bom, isso é verdade. Esse texto realmente não afirma isso. Porém, existe um outro texto escrito por Ellen White, que foi escrito mais de 10 anos antes deste texto, onde ela faz a seguinte consideração, conforme nós podemos observar agora na imagem, onde nós vamos ler. Diz o seguinte: o Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas é uma personalidade distinta. Nós já vimos anteriormente que pessoa e personalidade são palavras sinônimas. Ainda no manuscrito 27A de 1900, escrito por Ellen White, há um trecho onde ela apoia esse contexto do manuscrito 93 com o acréscimo da seguinte informação. Lá diz assim: colocamos o texto em inglês para você observar aí, tá? E colocamos abaixo a tradução. Está nesse manuscrito 27A. Diz o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e onisciente, recebem aqueles que verdadeiramente entram em aliança com Deus. Nessa imagem, que é o rascunho transcrito do manuscrito original de Ellen White,
o manuscrito 27A de 1900. Aqui nós podemos observar em outro texto que Ellen White atribui atributos da divindade, aplicando a cada pessoa do trio celeste, como ela mesma afirmou. Veja então o que ela escreveu. Vamos ler. Diz ela: 3 agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos pelos seres humanos. Na verdade, nesse manuscrito 27A, Ellen White ela faz várias revelações, onde ela mostra a importância da divindade no contexto trino. Observe a fala dela em relação à questão do batismo neste manuscrito. Novamente colocamos o texto em inglês para que o nosso ouvinte, nosso assistente, possa observar. A tradução embaixo, onde diz: Cristo fez do batismo a entrada para o seu reino espiritual. Ele fez disso uma condição positiva, com a qual todos devem concordar, que desejam ser reconhecidos como estando sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto está claro que somente aqueles que estiverem sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, estiverem sob a autoridade da Trindade, através da fórmula batismal de Mateus 28:19, fórmula essa que nós sabemos ser um texto adulterado das Escrituras, e essa adulteração ocorreu na Idade Média pela Igreja Católica. E ela afirma: somente então quem for batizado desta forma tem a entrada para o reino espiritual de Cristo. Isso é o que Ellen White afirmou nas suas palavras. Veja esse outro texto ainda retirado também do mesmo manuscrito 27A de 1900, onde ela ainda completa a informação dizendo o seguinte: aqueles que são batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo no início de sua vida cristã, declaram publicamente que aceitaram o convite: retirai-vos do meio deles e separai-vos. E não toques em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Mas o que significa ser batizado no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Obviamente, qualquer leigo em assuntos teológicos que ler esse texto vai entender de forma muito clara e simples que se trata em ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma trindade. Ainda, esse outro texto do mesmo manuscrito, temos a seguinte informação onde lemos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem aqueles que verdadeiramente entram em relação de aliança com Deus. Eles estão presentes em cada batismo, para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam a Cristo no templo da alma. Esses candidatos entraram na família de Deus e seus nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Observe que nesse texto, cuja parte inicial já apresentamos ainda há pouco, Ellen White afirma que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, cada um é um poder infinito e onisciente. Afirma ainda que estes 3 poderes participam de forma presencial em cada batismo. Um outro texto que causa sensação entre os antitrinitários e defensores de Ellen White é em relação ao escrito encontrado na página 669 de O Desejado de Todas as Nações, onde o texto diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e independente dela. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em todas as partes pessoalmente. Portanto, era do interesse deles que ele fosse ao Pai e enviasse o Espírito para ser o seu sucessor na terra. Ninguém poderia, então, ter qualquer vantagem por causa de sua situação ou de seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Neste sentido, ele estaria mais próximo deles do que se ele não tivesse subido ao alto. O que vemos aqui neste texto é que, como Cristo se faz presente através do que Ellen White chama de seu representante, o Espírito Santo, observa-se que há uma distinção clara, evidenciada no texto, entre Cristo e o Espírito Santo.
A alegação dos antitrinitários é de que não se pode atestar a autenticidade deste texto, já que não se tem a fonte manuscrita dele, e que o mesmo teria sido acrescentado ou adulterado pela Igreja Adventista. No entanto, em uma carta de Ellen White para o seu filho Edson White e a esposa, datada de 18 de fevereiro de 1895, encontramos o seguinte texto que corrobora com este texto de O Desejado de Todas as Nações. Vejamos o que diz a carta. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era para sua completa vantagem que ele deveria deixá-los e ir para o seu Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele representa-se como presente em todos os lugares por seu Santo Espírito, como o onipresente. Esta carta foi publicada em Manuscript Release, no volume 14, na página 23. Observamos que esses dois textos são muito semelhantes, apenas onde em O Desejado de Todas as Nações é dito o Espírito Santo é o representante de Cristo, na carta para seu filho Edson ela diz o Espírito Santo é ele mesmo. Em relação ao original manuscrito, não se conhece a sua existência, porém, a carta transcrita pelas secretárias de Ellen White, além de trazer as correções manuais, também traz a própria assinatura de Ellen White. Observe que no texto da carta, o parágrafo anterior, então, começa dizendo o seguinte: embora nosso Senhor ascendeu da terra ao céu, o Espírito Santo foi designado como seu representante entre os homens. Veja que isso corrobora com o texto em O Desejado de Todas as Nações. Daí, como explicação do texto, ela acrescenta que o Espírito Santo é ele mesmo, acrescentando que Cristo poderia ser representado como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo. Diante disso, podemos pensar que Ellen White acreditava que o Espírito Santo e Cristo não são seres distintos? Como ficam as outras declarações feitas por Ellen White, onde ela afirma que há 3 pessoas na divindade, ou ainda que o Espírito Santo é uma personalidade distinta? Temos que pensar nisso, pois estas declarações foram feitas anteriormente a esta carta enviada ao seu filho Edson. Será que Ellen White estava então confusa e não tinha muita certeza em relação àquilo que cria? Um outro detalhe também a ser considerado é uma publicação semelhante de um artigo que Ellen White publicou na Review and Herald de 19 de novembro de 1908. Vejamos a imagem e o texto, o que diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e independente dela. Impedido pela humanidade de Cristo, não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era para o interesse deles que ele fosse para o Pai e enviasse o Espírito para ser o seu sucessor na terra. Ninguém poderia então ter qualquer vantagem devido à sua situação ou ao seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Será que esse texto não é exatamente igual ao texto publicado no livro O Desejado de Todas as Nações? Pois é, e esse texto foi publicado na Review and Herald em novembro de 1908 e o artigo está assinado ou traz o nome de Ellen White. Agora, aqui nós temos a imagem exatamente da Review and Herald lá de 1908. Será que há dúvida de que ela realmente escreveu esse texto? Nós temos em nossa posse uma edição muito antiga do livro O Desejado de Todas as Nações. A edição é de 1898, ou a primeira edição. O nosso livro possui aproximadamente 900 páginas com inúmeras gravuras. Observando a página 669, nós temos o seguinte:
Você pode observar aí uma imagem da página 669, onde destacamos aí o texto que fala exatamente aquilo que nós já lemos anteriormente, né? Sobre a questão do Espírito Santo, que é exatamente esse texto que também foi publicado aí na Review and Herald de 1908. Então, observamos de forma muito clara que o texto da edição de 1898 não sofreu qualquer alteração. Além do mais, tal texto se fazia presente neste livro, colocando então por terra a ideia de que esse texto teria sido acrescentado ou adulterado, conforme dizem alguns antitrinitários. Com tudo o que temos mostrado, será que ainda há dúvidas de que realmente foi Ellen White quem escreveu esse texto? Além disso tudo, nós temos vários artigos publicados na Review and Herald se manifestando a favor da doutrina da Trindade, ou do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da divindade. Textos estes, artigos estes, escritos por pioneiros da época. Observe esse texto. Ele cura e conforta em sua cura, pois é obra do Consolador. O Consolador chegou. Jesus, em seu corpo carnal, morreu, ressuscitou, ascendeu, entrou nos céus, está preparando um lugar para nós. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está aqui com consolo, cura e bênção. Receba-o. Esse texto foi publicado na Review and Herald de 19 de setembro de 1899. Nesse outro texto, nós encontramos a seguinte informação. O erro que estamos cometendo é ensinar e pregar que o recebimento do Espírito Santo é uma bênção, uma influência, um revestimento, um poder, algo. Não é nenhum ou todos estes. Não é nada disso. Ele é uma pessoa e, como tal, deve ser recebido. E não como uma bênção de qualquer nome ou espécie. Recebam a ele, não uma bênção. Não, não. Não é nada tão baixo, mas a terceira pessoa na divindade. Divindade recebida pela humanidade. Ele não é um ato, nenhuma experiência, mas uma permanência. Outro consolador, um novo personagem que entra em sua vida e vem para ficar e controlar. Não cometa esse erro. Milhares conseguiram e perderam tudo. Bênçãos vão, o abençoador fica. Receba-o e ninguém mais, nem nada menos. Então, esse texto, publicado em 14 de fevereiro de 1899, na Review and Herald. Como pode ser observado, não só o Dr. Kellogg, que se declarou trinitário, mas outros chegaram a publicar artigos falando sobre a Trindade na Review and Herald nos dias de Ellen White. Poderíamos mostrar muitos outros textos, porém não é esse o propósito, mostrar textos de outras pessoas, já que o nosso objetivo aqui é mostrar a crença de Ellen White. Se ela realmente fosse antitrinitária, questiono, ela não teria corrigido estas pessoas que publicaram artigos trinitarianos e a mesmo o próprio Dr. Kellogg, que se manifestou declarando ser trinitário? Sendo ela a mensageira do Senhor, não teria se levantado contra esses que pregavam a Trindade? Diante de tudo o que você viu aqui, nós questionamos. Ellen White era ou não era trinitariana? Tire suas conclusões. Lembramos ainda que o nosso interesse nessa apresentação não se trata da questão divindade, ou se a doutrina da Trindade é verdadeira ou falsa, mas mostrar que Ellen White realmente é autora dos textos, por ela escrito sobre a Trindade. Obviamente, não se tem todos os originais, mas através de alguns originais transcritos que passaram pela revisão de Ellen White, é possível se dar credibilidade a tais textos. Agradecemos por você ter ficado conosco até aqui, ter assistido este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.